Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, Mário Flávio já está em nosso palco aqui no estúdio da Rádio Cidade, acompanhado do senador Humberto Costa. Desde já a gente reforça que o WhatsApp Cidade está liberado para perguntas, sempre daquele jeitinho Rádio Cidade de fazer com muito respeito e muita educação. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia ao nosso ouvinte, bom dia, senador Humberto Costa, bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio da Rádio Cidade. Bem, bom dia, Mário, bom dia, Renata, uma alegria estar aqui com vocês na Rádio Cidade. Muito bem, senador. O que vos traz aqui ao Agreste? Tem agenda política por aqui, né, nesta quinta-feira? Bem, na verdade nós estamos fazendo uma pequena viagem ao interior de Pernambuco, seja no sentido de prestação de contas do nosso trabalho como senador e ao mesmo tempo também trabalhando um pouco esse episódio das eleições, trazendo apoio a algumas candidaturas proporcionais e ao mesmo tempo também trazendo o nosso apoio, a nossa articulação para reforçar a candidatura do presidente Lula e as candidaturas da Frente Popular, Danilo Cabral para governador e Tereza Leitão para o Senado Federal. Senador, vamos falar logo da visita do ex-presidente Lula aqui a Pernambuco, né? Um dos discursos mais fervorosos que eu acompanhei foi o seu, né? Me chamou a atenção, né? Do jeito que o senhor se dirigiu à plateia e conseguiu transformar vaia em aplauso, né? O senhor acha que a partir daquele momento ali, daquela convenção, daquelas situações que muita gente acha que foi uma claque, que foi levada por alas de esquerda que apoiam a pré-candidata Marília, que a partir dali, quando começar a campanha, as pessoas vão entender que o candidato de Lula aqui é Danilo e vai haver essa transferência de voto? Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer e já está acontecendo, né? Essa vinda de Lula foi muito emblemática, primeiro porque nós reforçamos aqui uma liderança forte que Lula tem no Estado, inclusive uma liderança que se manifesta na grande intenção de votos que ele tem, e ao mesmo tempo de reforçar a nossa aliança com o PSB, a formação da Frente Popular, e sem dúvida muita gente ainda tem pouca informação sobre o que aconteceu. Por exemplo, muita gente pensa que a deputada Marília Reis é do PT. Não, ela não é do PT. Ela saiu do PT, agora pertence a um partido chamado Solidariedade, que faz parte do Centrão lá em Brasília e que é um dos grandes apoios a Bolsonaro, apesar de estar com a candidatura de Lula. Alguns falam que a chapa de Marília Reis é uma chapa de esquerda. Não, não é verdade também. É outra pergunta que precisa ser dita. Ela é composta por parlamentares que nós respeitamos, enfim, mas que politicamente tem um histórico de posições que não são posições da esquerda. Então essas coisas todas, à medida que vão ficando claras, vão mostrando que a verdadeira força de esquerda nessa eleição é a Frente Popular. Tem um governador do PSB, uma candidata ao Senado do PT e uma vice-governadora do PCdoB. Além do mais, é a chapa que representa a tradição política das forças populares em Pernambuco, que sempre se aglutinaram em torno da Frente Popular, com o Miguel Arraes, depois com Eduardo Campos, enfim. Então eu acredito que essa vinda de Lula ajudou a colocar os pontos nos is. Óbvio que essa informação vai chegando pouco a pouco a toda a população e eu acredito que em breve nós vamos ter um cenário muito mais favorável à Frente Popular do que nós temos hoje nas pesquisas de opinião. Muito bem. Você pode mandar perguntas para o senador pelo nosso WhatsApp Cidade, que é o 998780997, né? O senhor já está chegando, já está no meio do seu segundo mandato de senador, né? E passou por essa eleição já 2 vezes ao Senado. A gente viu a eleição para o Senado uma eleição um pouco diferente, né? Porque a cada 4 anos muda o formato. Uma eleição são 2 senadores, nessa, por exemplo, agora, um senador. O senhor acredita que essa polarização que há
entre Lula e Bolsonaro, ela também vai chegar nessa eleição, tanto para o governo quanto para o Senado também, porque Bolsonaro tem um candidato, né, que é o Gilson Machado, e a Tereza Leitão é a candidata do ex-presidente Lula, né, aqui do PT, inclusive do partido do PT. Vai polarizar também essa disputa? Eu acredito que sim, não é? Na verdade, o Bolsonaro aqui em Pernambuco tem uma intenção de voto da ordem de 20%, que pode até ser maior, porque há um voto de extrema-direita um tanto envergonhado. Resta saber se o candidato do governo do estado, o Anderson Ferreira, e o candidato ao Senado, o Gilson Machado, se eles vão conseguir capitalizar todo o voto de Bolsonaro, ou pelo menos uma larga margem, não é? Se eles conseguirem isso, certamente Anderson estará com possibilidades de disputar um segundo turno, se a eleição for para o segundo turno, e o Gilson Machado de disputar uma vaga do Senado. Mas eu acredito que nós temos uma vantagem muito grande nessa disputa, não só pelo fato de que Tereza é do PT, é 13, é o mesmo número de Lula, mas pela história que ela tem, não é? Uma mulher. O Senado Federal tem pouquíssimas mulheres, seria a primeira senadora mulher. Uma coisa que, só um minutinho, senador, uma coisa que me chamou a atenção, né? Pernambuco só teve 4 mulheres em toda a história deputadas federais. E nunca uma senadora. Pois é, essa pode ser uma grande novidade, um grande diferencial, né? E, na verdade, lá no Senado, a representação das mulheres é muito pequena. Não sei se você se lembra, na própria CPI da Covid, nós não tínhamos nenhuma mulher entre os titulares e suplentes. Elas participaram a partir de uma mobilização que elas fizeram para poderem falar, não era nem para poderem votar. E o número de mulheres lá no Senado é muito pequeno. E Pernambuco nunca teve uma senadora mulher. E não é qualquer senadora, é uma pessoa que tem uma história, não é? Tereza Leitão é uma pessoa de luta, foi uma liderança importante do movimento sindical, foi uma grande parlamentar estadual, já tem 5 mandatos de deputada estadual. E eu tenho certeza de que lá no Senado, ela e eu vamos fazer uma dupla importante para a defesa de Pernambuco. Então eu acredito que essa polarização para o Senado vai acontecer, mas eu não tenho dúvida de que é ela que vai ganhar as eleições para a Casa Alta do Congresso Nacional. Renata, temos perguntas dos nossos ouvintes? Pergunta aqui do César, do Distrito Industrial. Bom dia, por favor, pergunte ao senador se ele não ficou magoado por não ter sido escolhido para ser candidato ao governo de Pernambuco. Eu não diria que magoado, eu fiquei triste, né? Porque eu creio que essa era a melhor oportunidade de todas que eu já tive para ganhar o governo do estado. E é óbvio que qualquer pessoa que entra na política sempre acalenta aquele sonho de governar a sua cidade ou de governar o seu estado. E realmente eu passei a acreditar numa boa possibilidade de ganhar as eleições com o apoio de Lula. O meu trabalho como senador também ajudava. Eu estava muito bem situado nas pesquisas que nós fizemos, de modo que realmente eu fiquei um pouco triste. Mas na política a gente tem que saber qual é o nosso objetivo, né? O meu objetivo, desde que quando eu comecei a participar da política, foi o de tentar construir uma sociedade melhor no Brasil, melhorar a vida das pessoas, não é? Fazer com que a democracia se fortalecesse. E nesse momento, para que isso acontecesse, nós precisávamos unir forças, não é? Forças políticas importantes. E o presidente Lula precisava mais do que nunca de reunir essas forças, não é? Ele deu prioridade a uma aliança com o PSB, que é um partido de porte médio para grande, que tem um bom espaço em vários estados. Precisava, inclusive, ter um vice que tivesse representatividade. E naquele momento, quando ele disse: Humberto, apesar de eu achar que seria você o melhor nome e tal, mas nós vamos precisar de fazer essa aliança com o PSB.
E como o PSB exige em contrapartida o nosso apoio à candidatura deles em Pernambuco, nós queríamos propor que você pudesse fazer esse gesto. E, obviamente, eu estou no PT não há 42 anos, o PT tem 42 anos, mas eu estou no PT há 43, porque eu comecei ainda no movimento pró-PT. Então eu jamais deixaria de cumprir uma tarefa. Era Humbertinho quando começou, Humbertinho. Eu jamais deixaria de cumprir uma demanda importante do PT, especialmente quando essa demanda ela é para a vitória de Lula como presidente e para derrotar o fascismo, né? Eu acho que tudo que se puder fazer para tirar esse governo que aí está, deve ser feito. E por essa razão, apesar de eu ter ficado triste, mas eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito. Senador, semana passada, não foi, Mário, que a gente recebeu a mensagem aqui de um ouvinte dizendo, foi na visita, né, do ex-presidente Lula aqui a Pernambuco, ele dizia o seguinte: a boca de Lula fala Danilo, mas nos olhos dele está escrito Marília. Não, isso não existe. A gente até disse, mas que mensagem tão romântica. E complementando essa história, né, o Matheus, né, que é nosso colega jornalista da Folha de São Paulo, eu conversando com ele, ele disse que um deputado da Frente Popular disse: a gente conseguiu trazer o PT para o palanque, agora tem que conseguir trazer os petistas para o palanque, complementando essa festa. Não, eu acho que são duas observações que não tem muita fundamentação, né? A primeira delas, o presidente Lula não conhecia o deputado Danilo Cabral. E ele manifestou não somente a mim, mas a muita gente que ficou muito bem impressionado com os posicionamentos, com a com os projetos que Danilo manifestou nesses encontros em que nós participamos, né? Ele saiu daqui com a certeza de que nós fizemos uma boa escolha. Segundo, o presidente Lula é uma pessoa muito experiente, não é? E ele sabe que em determinados momentos quem de fato está do lado dele ou não, não é? Naquele momento ali, o presidente Lula, contrariando o próprio PT, contrariando toda a Frente Popular, ele pediu que a Frente Popular acatasse o nome da deputada Marília Reis para ser senadora. Ela tinha dito pela imprensa que queria ser senadora e tal, e a Frente Popular e o PT aceitaram isso. E ele, por que ele fez essa sugestão? Que era a melhor maneira de garantir a unidade em torno do apoio ao nome dele como candidato a presidente da República. A Frente Popular fez esse gesto para o ex-presidente Lula, o PT fez esse gesto para o presidente Lula, mas a deputada Marília Reis não fez esse gesto para o presidente Lula. Preferiu sair do partido, preferiu dividir a oposição a Bolsonaro e, portanto, essa conversa de que os olhos de Lula estão para Marília, isso é conversa para boi dormir. Não é? Até porque o presidente Lula é extremamente pragmático. Ele sabe que o que vai dar a vitória dele aqui é a unidade da Frente Popular. E também essa outra observação. Na verdade, nós discordamos do encaminhamento do PSB de fazer aquele ato num lugar fechado. Aquela claque que existia ali era muito pequena em relação ao tanto de gente que estava dentro e que estava fora do Classic Hall. Eu ali de cima do palanque, eu identifiquei claramente quem eram as pessoas que estavam dirigindo aquele grupo de pessoas. Era gente que foi do PT, que saiu com Marília Reis, e gente que foi colocado para fora do PT, porque não seguiu a decisão do partido, não é? Se aquilo fosse num ambiente aberto, o barulho que se faria ali não teria nenhum significado, como foi em Garanhuns. Em Garanhuns tentaram fazer a mesma coisa e não deu certo, né? Então eu acho que os petistas
vão votar na Frente Popular, sabem que isso é fundamental para elegermos o presidente Lula, sabem da importância de eleger uma senadora do PT, e eu creio que muito em breve todo mundo vai deixar de ter esse pensamento, que na verdade é uma estratégia de marketing, né? De dizer que o PT gostaria de estar com a candidatura da deputada Marília Reis. Isso, com toda certeza, não existe. A deputada teve aqui essa semana, a gente bateu um papo com ela, né, aqui na cidade de Caruaru, e ela disse que sempre teve lado nessa questão do ex-presidente Lula e criticou o Danilo. Diferente do Danilo, que usou palavras como oportunismo, palavras nesse sentido, dizendo que o Danilo vai de acordo com o vento. Já dá para convencer os eleitores de esquerda do voto do Danilo Cabral a favor do impeachment, que houve um arrependimento, que ali... e de que maneira isso não prejudicará mais a candidatura dele, senador? Veja, eu não quero ficar falando da candidata de outro partido, mas ela primeiro precisa explicar por que ela botou na sua chapa um candidato a senador que votou pelo impeachment. Então, por essa lógica dela, seria golpista, embora eu não tenho nada contra André de Paula, o respeito, mas ela precisa então explicar isso, do mesmo jeito que ela tem que explicar porque é que o nosso companheiro Sebastião, que eu respeito, gosto muito dele, foi para lá e se absteve de votar também, não é? Então, quem tem telhado de vidro não pode estar jogando pedra no telhado dos outros, não é? Vamos acabar com essa conversa mole. A outra coisa é que precisa saber por que é que essas pessoas que estão do lado dela também votaram, têm todo o direito de votar em várias propostas que foram feitas por Michel Temer, foram feitas por Bolsonaro, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos. Então, não pode falar. Não pode falar. Quem toma esse tipo de atitude não pode falar. Agora, eu não estou a fim de discutir outros candidatos. Eu quero discutir Danilo Cabral. Qual é a experiência de Danilo comparada com os outros candidatos? Danilo, administrativamente, ele foi secretário de administração em Recife, ele foi secretário de educação de Eduardo Campos, começou esse trabalho, pode ter toda a crítica à Frente Popular, mas a educação no Brasil, hoje, Pernambuco é uma referência importante. Foi secretário de planejamento, foi secretário das cidades, deputado federal 3 vezes, vereador. Qual dos outros candidatos tem essa experiência política e administrativa? Qual deles? Nenhum tem. Então, eu defendo Danilo porque ele será a pessoa com maior capacidade para fazer as parcerias com Lula, caso Lula ganhe a eleição. Eu me lembro, eu era secretário de Eduardo, a gente ia para Brasília, eu fui várias vezes com ele, falar com Lula, e Lula dizia: olha, Eduardo, se você tiver projeto, qualquer um que tiver projeto aqui, eu atendo. Pode ser do PT, do PSB, de que partido for. E Eduardo, de imediato, ele já tinha na cabeça as coisas que ele queria, ele já determinava ao secretário o que deveria fazer. Então, para fazer a parceria, não é somente ter vontade, não, tem que ter capacidade, tem que ter competência, tem que ter conhecimento. E eu vejo essa competência na figura de Danilo Cabral, e é por isso que nós defendemos o nome dele. O Daniel manda mensagem aqui no WhatsApp e ele pergunta se existe a expectativa do ex-presidente Lula comparecer em alguma agenda durante a campanha aqui na cidade de Caruaru. Olha, eu acredito que sim. Nós fizemos essa primeira agenda, não é? Levando em consideração, obviamente, Recife. Se ele vier, qualquer situação que ele venha, ele vai para Recife. Garanhuns, porque é a terra dele e ele estava recebendo lá uma homenagem, a construção de uma réplica da casa onde ele morou quando era criança. E Serra Talhada, porque nós queríamos tocar no assunto da transposição, e Serra Talhada tem a ver com a transposição, é cortada pela transposição também, né, em determinadas áreas. E também para a gente homenagear a prefeita Márcia Conrado, que deu uma prova de lealdade
uma prova de fidelidade, uma prova de coragem política, quando ela, apesar de ter sido pressionada de todas as formas para sair da Frente Popular e do PT, ela permaneceu na Frente Popular e no PT. Na próxima vinda, certamente nós vamos contemplar Recife e vamos contemplar Caruaru e Petrolina, que são duas outras cidades muito importantes aqui do nosso estado, e eu creio que se essa viagem acontecer, acredito que vai acontecer, será para essas duas cidades. 10 horas e 29 minutos, vamos dar uma pausa? Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade, recebendo hoje o senador Humberto Costa. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Só na Casa do Serralheiro você encontra tudo o que precisa em acessórios para vidro temperado, perfis de alumínio e muito mais. Passe na Casa do Serralheiro, na Avenida Leão Dourado, 13A, no bairro São Francisco. E confira o melhor preço do mercado. A resenha mais animada do Agreste tem hora certa para começar. Às 5 da tarde, o mestre Eri Santos, Lucas Medeiros, Pablito e toda a equipe RC10 levam até você o que é notícia dentro e fora de campo, além de informações sobre esportes em geral. Se liga aí que o futebol na cidade, segundo tempo, é às 5 da tarde, na Rádio Cidade, que só dá bola para você. A Unicred voltou para Caruaru. A princesa do Agreste agora tem uma unidade de negócios Unicred. Trouxemos de volta as melhores condições em cartões, linhas de crédito, investimentos e muito mais para os profissionais da saúde, servidores públicos e empresários. Tudo isso com a segurança de uma instituição financeira que trabalha 25 anos por você e para você. Unicred do Nordeste. Seja um cooperado. Você pode mais. Quando a faculdade não consegue acompanhar a sua vontade de vencer, é hora de mudar. Troca essa faculdade que parou no tempo e vem aprender com quem saca tudo de carreira e empreendedorismo. Vem pra Uninasal e experimente um modelo de ensino realmente inovador e hiperconectado com o mercado. E ainda tem um descontão de até 60% até você se formar. Acesse agora uninasal.edu.br e garanta a sua vaga. Uninasal, não para! E nesta quinta-feira tem Cidade Entrevista aqui na Rádio Cidade. O professor Marco Aurélio Freire recebe no estúdio a empresária Thaisa Priscila. Ela vai falar sobre as histórias e curiosidades do restaurante Dona Macaxeira, que completa 8 anos neste mês. O Cidade Entrevista começa às 11 da manhã e a gente conta com a sua audiência. Apoio Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Agora também com refrigerante Santa Joana. A noite chega e com ela uma pitada de alegria, glamour e muito brilho. Ousado e companhia tomam conta dos microfones da Rádio Cidade no Ianê. Fofoca, notícias das celebridades, o que viralizou nas redes sociais, atrações musicais e convidados para um papo descontraído e cheio de humor e ousadia. De segunda a sexta, sempre às 6 da noite, aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca.
Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. Estamos de volta aqui na sua Rádio Cidade, 10 horas e 33 minutos. Hoje, no Momento Político, a gente recebe o senador da República, Humberto Costa. Mário Flávio. Muito bem, Renata. Tem pergunta aí no WhatsApp, Cidade, pra gente abrir Tem um pedido de ajuda aqui do Ciro Costa. Bom dia, Mário e Renata e senador Humberto. Nobre senador, o senhor poderia verificar junto ao governo federal sobre a entrega das casas do programa Casa Verde e Amarela em Bezerros? Muitas casas prontas se danificando, mas sem previsão de entrega. Se pode ser feito algo para acelerar esse processo. O Ciro já participou várias vezes aqui do Manhã Cidade perguntando sobre isso. A gente já entrou em contato com a Prefeitura de Bezerros também para ver em que pé está essa situação, mas sem muito retorno. Eu posso procurar ver lá em Bezerros, né, a possibilidade disso. Podem fazer contato com o nosso gabinete lá em Brasília e a gente procura ver. Naturalmente que o nosso poder de influência é muito pequeno, porque se trata de um projeto do governo federal e nós somos oposição, né? Mas nós podemos cobrar, sim, com toda certeza. Tá lá em Brasília, fica mais fácil, né? 10 horas e 34, o Marcelo pergunta aqui. Bom dia, Solidariedade está com Lula nacionalmente. E o PP está com quem? O PP está com Jair Bolsonaro, né? Nacionalmente. Ontem, inclusive, fez a convenção, me parece que está indicando... Ah, não, o vice de Bolsonaro é também do PL, o general Braga. Mas está apoiando formalmente, dando tempo de televisão para a candidatura de Bolsonaro, né? Pernambuco é que está na Frente Popular, né? Está na Frente Popular e tem uma dissidência pró-Bolsonaro. Foi o que ele disse aqui, né? Tá metade, metade. Bom dia, Renata e Mário. Bom dia, senador Humberto Costa. Senador, mantido nas urnas os resultados das pesquisas, Lula voltará ao poder em 2023. Tenho um receio que algo aconteça, não aceitando os resultados da urna. O senhor tem essa preocupação? Um abraço. Todos nós. Walter Santos. Sim, Walter. Todos nós temos essa preocupação. Eu acho que Bolsonaro, quando faz esse discurso, ele vai tentando criar um pretexto para mais à frente não aceitar o resultado das urnas. Dizer que houve fraude, dizer que, enfim, que o resultado não corresponde à verdade. E a partir daí tentar mobilizar aí essa sua base, mobilizar as Forças Armadas para uma tentativa de golpe. Agora, o que eu acho importante é que, historicamente, quando a gente analisa as ditaduras, os golpes militares ou não, eles só acontecem quando há respaldo para isso, né? Hoje, no Brasil, eu não vejo respaldo para um golpe que se sustente. Pode haver uma quartelada, logicamente que isso pode gerar muita violência, muitas mortes, né? A cessação da liberdade por um tempo, mas não creio que um governo como esse se mantenha. Por quê? Porque não há apoio internacional. Pelo contrário, os Estados Unidos mandaram essa semana o secretário de Estado para dar um recado aos militares de que eles não terão qualquer tipo de apoio do governo americano se tentarem dar um golpe aqui no Brasil. As elites econômicas, todo mundo está vendo aí, a Fiesp acaba de informar que vai lançar um manifesto, né? A Febraban decidiu apoiar o manifesto que está sendo feito com esse nome de Carta aos Brasileiros, vários banqueiros assinaram. Então, entre a elite econômica não há possibilidade de apoio. Não há apoio entre os partidos políticos. Até o vice-presidente do PL já disse que as urnas eletrônicas, elas são
seguras, não é? Então, sem esse tipo de apoio, com o repúdio da sociedade, eu acho difícil que ele consiga. Agora, eu também sou de opinião que a gente não deve subestimar, de forma alguma, que nós temos que fazer um enfrentamento. E eu acho que o enfrentamento não deve ser feito só com manifesto e com carta aos brasileiros. Eu acho que tem que haver uma mobilização da sociedade. Eu espero que agora no dia 10 de agosto, né, 10 de setembro, né, nós tenhamos uma grande manifestação nacional em defesa da democracia. Outra coisa que as pessoas não estão... Como é que o senhor interpreta aquela fala do presidente Bolsonaro? Que vai ser ele convocou a militância dele para o dia 7 de setembro, mandou de novo muita crítica direta ao Supremo Tribunal Federal e disse vai ser o último ato. O que é esse último ato, na sua opinião? Eu não sei. O que eu lamento profundamente é que Bolsonaro sequestrou a principal data nacional, né? O 7 de setembro vai representar 200 anos de independência do Brasil, quando o Brasil definitivamente saiu do jugo de Portugal. Não entro no mérito aqui de como as coisas aconteceram, mas o Brasil virou uma nação a partir dali. Então, a comemoração dos 200 anos de independência deveria ser uma festa de todo o povo brasileiro, uma festa de união, não é? Uma festa de pensar o futuro, de analisar o passado, o legado que nós temos, né? E o que é que Bolsonaro fez? Quando ele chama os seus fanáticos seguidores para irem para a rua, ele, na verdade, está dizendo que metade do Brasil, ou muito mais do que a metade do Brasil, ou saia para se confrontar com essas pessoas, ou fique em casa. Então, o que poderia ser uma grande festa, não é, vai se tornar um momento de ódio que esses militantes vão fazer. Eu me lembro, na época do Sesc Centenário da Independência, que foi lá em 1972, né? Até uma mini Copa do Mundo foi feita aqui para comemorar, não é? Apesar de a ditadura estar ali e tal, mas foi uma festa popular. E agora Bolsonaro quer transformar numa festa dele, não é? Numa festa do ódio, numa festa da divisão nacional e no sequestro de uma data que deveria ser do povo todo, né? Agora, o que é que ele quer dizer com a última vez? Eu espero que a última vez seja ele renunciar à candidatura dele ou então dizer que vai ser derrotado mesmo, porque eu acho que ele será. Tem pergunta, Renata? Tem outra pergunta aqui do Daniel de Riacho das Almas. Bom dia, Maria Renata. Pergunta ao senador Humberto Costa, em uma vitória no segundo turno de Marília e uma vitória do ex-presidente Lula, o ex-presidente vai estar com ela? Obviamente que o presidente da República vai trabalhar com todos os governadores, né, que forem eleitos, né? Na verdade, durante o período em que ele governou, os 8 anos, ele nunca olhou o partido político do governador. Se for Anderson, se for Raquel, se for Miguel, se for Danilo, se for Marília, ele vai tratar da mesma maneira qualquer um deles. Tem outra pergunta aqui, Mário, sobre as urnas eletrônicas. O Geneilson Batista e também o Eric falou sobre esse assunto. Diz o seguinte: bom dia, Rádio Cidade. Se o próprio ex-presidente Lula já foi a favor do voto impresso, por que hoje o PT é contra? Isso procede? Não, isso não tem procedência, essa colocação. Veja, como é que a gente vai contestar um sistema que até hoje nunca foi questionado? Já houve eleição no Brasil de 96 para cá, quando começou o voto eletrônico, que deu empate. E não houve contestação, ou se fez outra eleição, mas não houve contestação de que aquele resultado era correto. Eleição em que um prefeito ganhou do outro por um voto, são centenas que aconteceram e nunca houve uma contestação, não é? Então, na verdade, o que Bolsonaro está fazendo é isso, é criando um pretexto. Como ele sabe que dificilmente no voto ele vai ganhar, ele quer criar as condições para dizer que houve fraude e, a partir daí, justificar uma tentativa de golpe.
É isso que ele está tentando fazer. Mas a população brasileira, em pesquisas de opinião, já demonstrou claramente que tem confiança na urna eletrônica. Aliás, o sistema brasileiro, se não é o mais avançado, é um dos mais avançados no mundo. Eu tive agora recentemente na Colômbia, como observador do Parlasul na eleição. Eu nunca vi uma coisa daquela. Se vota numa cabine eletrônica que fica um eleitor de um lado e o outro do outro. O que separa um do outro é um pedaço de papelão. Você pega o voto, joga dentro de uma urna que ela tem uma parte aberta, um plástico assim, que você vê o voto que está ali dentro. Quando termina a votação, eles não colocam o voto e saem contando primeiro para ver quantos votaram, para depois... Eles jogam tudo no chão, começam a sair contando os votos e depois queima. Não guarda para conferir depois, não. Depois queima, não é? Eu já fui... É pior do que a eleição central, essa aí. Eu já acompanhei eleição na Argentina, é um pouco parecido também. A eleição americana é muito mais complicada, não é? Quer dizer, a nossa é uma coisa moderna, é uma coisa avançada, que pode ser auditada, que não tem ligação de uma urna com a outra. Então, a única razão para ele estar fazendo isso, eu entendo que é essa. E o PT nunca defendeu substituir a urna eletrônica pelo voto impresso, não. Muito bem, só para encerrar, o Alisson mandou uma mensagem aqui, disse que o senador Humberto Costa está a cara de Santana, o cantador. Eu tive com o Santana a semana passada, não achei não. Perder eu acho que ele ainda tem mais cabelo preto do que eu, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Mário, estar com você, Renata, com todo o pessoal que acompanha a Rádio Cidade. Queria fazer um registro aqui que nós estamos com alguns candidatos proporcionais aqui. O nosso Gilberto de Dora, que é candidato a deputado federal, é daqui de Caruaru, já foi vereador 3 vezes, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores, e agora é candidato a federal. Nosso companheiro Edson Galindo, que é uma pessoa que tem história, foi assessor da FETAP, trabalha comigo já há muitos anos, inclusive lá na Secretaria das Cidades, quando eu estava lá, e que é candidato a deputado estadual. E aqui a nossa querida vereadora do Recife, Liana Cirne, que é candidata a deputada federal pelo PT também, uma pessoa que tem história de luta, teve uma grande votação para vereadora, e eu imagino que ela terá também uma grande votação para deputada federal. E quero lhe agradecer mais uma vez essa oportunidade, deixando aqui o meu abraço a todo mundo que acompanha a Rádio Cidade. Muito bem, Renato. Muito bem. 10h45, muito obrigada, senador, mais uma vez, tá, pela sua participação aqui na Rádio Cidade.